Boa noite, meus irmãos. Você pode ficar de pé. Vamos começar esse culto de louvor ao Senhor com alegria. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não igual não há. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus, o Filho do Deus vivo. E essa igreja está firmada na rocha, que é o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, nosso abrigo, a nossa torre forte. A igreja cantando.
socorro vem do Senhor. Amém? A nossa alegria vem do Senhor. Eu me alegro em Ti. Vamos cantar a igreja cantando. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso abrigo, a nossa torre forte. Nós cremos, Pai, que o nosso socorro vem do Senhor. Nós cremos que a nossa igreja, que a nossa vida está fundada, firmada na rocha, Senhor, que é o Senhor, Filho do Deus vivo. Por isso nós nos reunimos aqui, louvamos, Deus, o Teu santo nome, porque nós dependemos de Ti, o nosso socorro vem sempre do Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso culto, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, alguns versículos selecionados. Salmo 28.
Vamos juntos? Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém. O Senhor guarda em plena paz aquele que confia nele. O Senhor guarda o seu povo. Amém. E nós vamos continuar cantando ainda. Nós confiamos no Senhor, nosso escudo e a nossa proteção diante de todas as coisas. Amém. Cante conosco. Achei um amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Vamos cantar a nossa confiança no Senhor. Vamos declarar para Ele que nós confiamos no agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos cantar? Eu confio em Ti. 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 Eu confio. Escudo e proteção, assim
Você confia no Senhor? Amém. Que a nossa vida esteja sempre nas mãos do nosso Deus, que nós possamos confiar sempre na ação do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos seguir agora para o nosso momento de comunhão, nosso momento de confraternização. Eu queria saber antes se tem algum visitante aqui entre nós, alguém que nos visita nessa noite. Você pode só levantar sua mão assim, só para nós identificarmos você e podermos recebê-lo com alegria. Eu quero te convidar para sair do seu lugar, dar um sorriso bem bonito para essas pessoas que estão aí próximas de você, dê um abraço, para que nós possamos fazer o nosso momento de comunhão e confraternização. Saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Por isso meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos em brechas do mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Por isso meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos em brechas do mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Como é bom viver? Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos em brechas do mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: Para acabar? vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. É uma alegria estarmos aqui juntos na casa do nosso Deus, não é verdade? Você pode se sentar, pode voltar para o seu lugar. Nós vamos acompanhar agora as notícias da nossa igreja através do Alvorada News.
Está começando mais uma edição do Alvorada News. Está começando mais uma edição do Alvorada News. Fique atento às notícias dessa semana. Estamos em campanha. Você também quer ganhar o Brasil para Cristo? Envolva-se, tornando-se um missionário, mobilizando o ministério que você participa, contribuindo para alcançarmos o alvo financeiro e orando pelos missionários e projetos da Junta de Missões Nacionais. Comunicamos que a nossa igreja não possui mais a parceria com a Car Wash, da qual alugávamos o estacionamento. Para maior tranquilidade, o Ministério de Segurança e Estacionamento irá intensificar o monitoramento dos carros estacionados perto da nossa igreja. A partir da primeira quarta-feira de outubro, o horário do culto de oração será mudado experimentalmente para 19h30. Informamos também que a partir dessa data, abriremos a quadra para estacionamento e iniciaremos uma série de mensagens intitulada Davi, um homem segundo o coração de Deus. Contamos com a presença de todos. Hoje, no culto da noite, o pastor Carlos Lins irá ministrar mais uma pregação da série Fundamentos, uma vida inabalável. Não perca! As aulas da Escola de Música iniciam neste mês de setembro. Temos aula de bateria, violão, guitarra, teclado, piano e canto. Para mais informações, procure o nosso ministro de música, Lucas Thompson. Não deixe de participar dos pequenos grupos que acontecem nos lares durante a semana em diferentes bairros da cidade. Para mais informações sobre os pequenos grupos, procure a irmã Ruth Pinho. Usufrua de agradáveis momentos de comunhão e degustação em nossa cantina. Aguardamos você e sua família logo após o culto da noite. Informamos aqueles que nos acompanham pela internet que a nossa igreja está localizada em Fortaleza, Ceará, Avenida Padre Antônio Tomás, 283, no bairro Aldeota. Sejam bem-vindos! E não deixe de levar para casa o nosso informativo impresso, para não esquecer as informações da semana e ler o editorial que é preparado especialmente para nossa meditação. Esse informativo também está disponível em nosso site www.ibalvorada.org.br. Agradecemos a sua atenção e até o próximo Alvorada News. Muito bem, meus irmãos, estão aí algumas notícias. Leve o seu informativo impresso, leia aí a pastoral, a gente chamava, no Espírito Santo a gente chamava de pastoral até, para você ver que foi feito pelo pastor para você ler esse texto para edificar a sua vida. E fique atento às mudanças do nosso culto de quarta-feira, né? Os horários, mas também a nova série de mensagens que vai vir com essa mudança de horários, estacionamento, tudo para que você possa vir e participar também no meio da semana, um momento de louvor, de palavra de Deus para nós, para que você possa rever os seus irmãos também e dar um ânimo, renovar suas forças aí no meio da semana. Amém? Nós vamos seguir agora para o momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado, que sentiu do Senhor no seu coração de ofertar, ou se preparou para devolver ao Senhor os dízimos, pode fazer isso enquanto nós cantamos essa próxima canção. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades, o revolto, o mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus, firme nas
promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos orar agradecidos ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas, mas hoje pela manhã nós orávamos e intercedemos como igreja por uma pequena criança recém-nascido, João Felipe, que estava na UTI e já saiu, não foi, irmã Joana, da UTI. Deus está operando, vamos continuar orando pelo João Felipe. A irmã Joana é a avó dessa criança, que a igreja ore. Nós oramos também pela irmã Luci, que foi ontem que teve um piripaque, foi às pressas para o hospital. As irmãs dela suspeitaram que ela estivesse com AVC, e hoje, agora à noite, ela está aqui conosco bem, completamente sã. Recebi já um abraço caloroso. Essa jovem senhora simpática é uma bênção. É uma bênção. Não posso passar por ela sem receber o meu abraço tão carinhoso, tão atencioso. Nós vamos orar ao Senhor, continuar orando pelo João Felipe, para que ele tenha sua saúde completamente estabelecida, continuar louvando a Deus pela irmã Luci e agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Nós queremos orar também pelas crianças que terão um culto infantil nessa noite. Eu convido o Alan, a Thalissa a estarem conosco aqui na frente, serão os professores, mas as crianças podem vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Elas terão um culto infantil, um culto dedicado, direcionado a elas. Aliás, tudo indica que haverá uma surpresa no culto do outro domingo. Não é isso, Levi? Maristela, vai acontecer, não vai? Cadê Maristela? Que eu vi ainda há pouco. Não estou vendo mais. Mas, irmãos, eu peço que os irmãos estejam orando por esse ministério. E vamos orar pedindo a Deus que possa usar os professores nessa noite e que as nossas crianças sejam ricamente abençoadas. Vamos orar então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que esses valores sejam usados para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa todos nós e nos ajuda, Pai, a participarmos da Tua obra. Nós também Te louvamos, Senhor, pelo milagre, por aquilo que Tu tens feito na vida do João Felipe. O Senhor abençoa a irmã Luci, que o Senhor possa abençoar esta criança, Pai, operar na vida dela, que esta criança, Senhor, possa, tornando-se homem, saber que ele é um milagre nas mãos do Senhor. E que o Senhor continue abençoando a irmã Luci, dando saúde e orientação em nome de Jesus. Abençoa os professores dessa noite, relacionados às crianças, derramando a Tua graça sobre as nossas crianças, e que elas aprendam a Tua palavra. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos, Pai, no nome santo de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe grandemente. Podem acompanhar então os professores. Que bênção. Queridos irmãos, antes de
entrarmos no texto sagrado e refletirmos nessa noite, eu gostaria de destacar algumas coisas muito brevemente. A nossa igreja, no momento, está sem o estacionamento aqui ao lado. Então nós temos a equipe de segurança, alguns irmãos que vão ficar nessa observação, neste acompanhamento para a segurança dos irmãos. Mas eu quero compartilhar com a igreja que a partir do próximo domingo nós vamos fazer o seguinte: nos cultos pela manhã, nós vamos abrir a quadra da igreja para que os irmãos possam estacionar aqui na quadra, e nos cultos da quarta-feira à noite. Aliás, esta quarta a outra, que é a primeira quarta de outubro, nós vamos começar o culto às 19h30, e eu vou fazer um estudo sobre a história de Davi. Eu vou ressaltar, porque normalmente a gente tem essa visão, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós temos muito na nossa mente gravado a experiência de Davi com o gigante Golias, mas não muitas pessoas sabem a história de Davi, o processo para ele se tornar rei, os embates que ele teve quando rei, toda a história dele. Nós vamos tentar abordar de maneira panorâmica, certamente, mas começará já na primeira quarta de outubro. Eu gostaria que os irmãos estivessem aqui. Como o culto é à noite, na quarta-feira, nós vamos começar às 7h30, que é um período para que nós façamos um teste, para ver se a igreja prefere esse horário. O culto geralmente é de 1 hora, então começa às 7h30, 8h30 termina, não terminará tarde, e você vai poder botar o seu carro logo aqui ao lado, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Então eu gostaria de estimular os irmãos a estarem conosco, para que a gente possa orar e interceder uns pelos outros. Isso seria uma bênção muito grande. Pois bem, nós estamos refletindo, e essa é a última noite da série de mensagens Fundamentos, Construindo uma Vida Inabalável. E a proposta nesses domingos à noite foi olharmos para alguns fundamentos bíblicos da caminhada cristã que nos auxiliam na nossa vida, na nossa história. Porque, é claro, todos nós temos projetos, todos nós temos desejos, anelos e uma perspectiva de construção, de superação, de prosperar, de crescermos, e muitas vezes nesse caminho nós sofremos assaltos, adversidades, dificuldades, e nos momentos de aflição é importante que tenhamos fundamentos. E o texto sagrado nos apresenta vários fundamentos. Eu não exauri os fundamentos bíblicos, mas o texto nos apresenta vários fundamentos. Nós falamos sobre a fé, que é algo precioso. Aliás, a Bíblia diz: é impossível agradar a Deus se não tivermos fé no Senhor. E essa fé que nos permite caminharmos compreendendo que Deus está conosco, que Deus está em nós, que Deus é por nós e que o Senhor opera nas circunstâncias da nossa vida. Nós aprendemos também sobre um amor, e um amor que transforma, que é um amor que não é possível descrever, porque diz respeito a um amor de um Deus tão grande e tão maravilhoso, que fez com que Ele entregasse o seu único filho. E o texto sagrado captura isso, dizendo: se Deus deu por nós o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Um amor que transforma o nosso coração, um amor que revigora a nossa alma. Nós refletimos também, nesses últimos domingos, sobre a oração, a oportunidade que Deus nos dá de conversar com Ele, de compartilhar a nossa vida, de entrarmos no Santo dos Santos, porque os irmãos se lembrarão que quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que em Cristo nós podemos adentrar na presença do Senhor. Nós aprendemos e refletimos no último domingo sobre o pecado que destrói, mas, ao mesmo tempo, o perdão que sara as feridas. E a reflexão do último domingo nos levou a compreender, a entender, desenvolver a compreensão que Deus nos acolhe e nos aceita como nós estamos.
Mas Deus não quer que continuemos como estamos. Deus acolhe o pecador, mas Ele começa a produzir um processo de transformação, de cura, de rompimento com o pecado, de uma caminhada rumo à santidade, de uma caminhada rumo aos preceitos de Deus, porque o pecado, biblicamente, gera morte. E é claro que Deus não quer que venhamos a morrer, a sofrer, até a paga dos nossos erros. Muito pelo contrário, o Senhor nos perdoa para nos dar a possibilidade, uma nova perspectiva, um novo ânimo para a nossa caminhada em Cristo Jesus. E nessa noite, eu elegi como um fundamento muito especial, porque diz respeito a uma palavra e algo que nós enxergamos não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, e algo que faz uma diferença na vida do crente, que é a graça. E eu tenho dito, a graça que nos reconecta, ou que nos conecta com Deus. A palavra graça, na sua etimologia, no seu significado, a própria palavra traz a ideia de favor imerecido. É um favor que Deus opera na vida da humanidade, na nossa vida, na vida da igreja, que a igreja não merece. E a graça traz consigo várias dimensões de significado. E nessa noite eu gostaria de compartilhar alguns aspectos da graça, alguns significados que nós podemos encontrar na graça do Senhor. Por exemplo, eu destacaria que a graça, ela nos ensina sobre a morte e a vida. Vejamos, a palavra nos diz lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz também que a lei encerrou tudo debaixo do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, a lei nos mostra que nós somos pecadores. E não há como, pela nossa capacidade, pela nossa inteireza de caráter, pela nossa justiça, alcançarmos o Senhor. Sermos dignos de estarmos na presença de Deus. Mas Deus, que é maravilhoso, derrama a sua graça sobre cada um de nós. Essa graça que nos permite a lucidez de entender, de perceber que existem caminhos pecaminosos, caminhos que levam à destruição, e ao mesmo tempo uma graça que nos encanta, porque nos permite a vida, a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Uma graça que é um favor imerecido que aponta para a vida. Porque esta graça nos permite cairmos em nós mesmos e reconhecermos: Deus tem algo especial para mim. Isso me faz muito lembrar da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, depois de ter feito tudo de errado, diz o texto, em Lucas 15, no versículo 17, diz o texto que ele caiu em si. É bom lembrar que esta parábola, o Senhor Jesus estava num contexto em que ele estava sendo alvo de críticas de escribas e fariseus, em que aqueles homens diziam: vão até o Senhor, vão até o Mestre, a Jesus, pecadores e publicanos. Jesus então apresenta uma série de parábolas, entre estas a parábola do filho pródigo. E naquele momento desta parábola, ele diz: aquele jovem, depois de dilapidar tudo o que tinha, depois de gastar os seus recursos que ele pediu do seu pai, com coisas erradas, coisas pecaminosas, ele caiu em si.
Ele percebeu até onde as suas escolhas o levaram. Ele se voltou para o Pai. Ele tornou ao Pai, ele pediu perdão ao Pai, ele pediu perdão a Deus. E aquele Pai, é bom que entendamos, porque é uma parábola, era de certa forma um símbolo do nosso Deus. Ao ver aquele jovem voltando, marcado pelas feridas da vida, correu ao seu encontro, o abraçou, o acolheu. Há aqui uma expressão de graça. A graça, amados irmãos, nos ensina sobre a morte e sobre a vida. Porque outrora nós andávamos em caminhos de morte. Outrora nós estávamos longe de Deus. Em algum momento na nossa caminhada, o Senhor tocou no nosso coração. Nós respondemos a esse toque. Nós nos abrimos ao agir de Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós nos propomos a seguir o Senhor Jesus. E o Senhor, através da sua graça, apontou para nós a vida. A possibilidade de uma nova vida, a possibilidade de caminharmos com o Senhor Jesus. Amados irmãos, a graça tem este poder de nos fazer cônscios, nos fazer conscientes dos caminhos que existem. Há o caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, e há o caminho estreito, que conduz à vida eterna. Um caminho tocado pela graça do Senhor, um caminho de rompimento com atitudes marcadas pelo pecado. Por isso, a partir dessa perspectiva, dessa compreensão espiritual, deste discernimento espiritual sobre a morte e a vida, nós somos também tocados pela graça, para buscarmos então uma vida em santidade. A graça então nos instiga, nos estimula a desejarmos a santidade. E o texto é claro sobre isso, pois lemos em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, isto é, as inclinações mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, sensatamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, para pagar o preço por toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo seu. Vejam bem, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amados irmãos, a graça nos permite o discernimento. Ela nos alcança e começamos a discernir. Há caminhos de pecado, há caminhos da parte de Deus. Eu quero te dizer, a graça de Deus que tem te alcançado, tem tocado no teu coração, enseja a oportunidade da reflexão. Há caminhos de pecado, há caminhos da parte de Deus. Esta mesma graça que toca a nossa mente, que ministra em nosso coração, nos estimula a decidirmos, a sermos zelosos do bem. Nos estimula a decidirmos termos uma vida de santidade. Nos estimula a decidirmos fazermos com a nossa vida um ambiente de culto a Deus. E o culto ao Senhor se dá em um ambiente santo. Queridos irmãos, o nosso culto ao Senhor não é um culto abstrato. O nosso culto ao Senhor deve ser um culto comprometido, com mudança de vida. O nosso culto a Deus deve ser um culto comprometido com a vida santa perante o Senhor. Por isso, nós nos aproximamos de Deus, essa graça maravilhosa nos alcança, nós compreendemos que não poderíamos chegar junto de Deus por nossa força ou por nosso ímpeto, mas essa graça maravilhosa toca em nossas vidas e nos estimula a sermos santos. A
Bíblia nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos, os irmãos se lembram da experiência de Jesus. E eu já trouxe essa experiência, mas eu quero apenas um retrato desta experiência. A mulher achada em adultério. A mulher quase fora apedrejada. Os homens deixaram de apedrejar Jesus por uma palavra do mestre. Mas o mestre, ao olhar para aquela mulher, disse: onde estão os teus acusadores? Senhor, eles não estão mais aqui. Eles não me condenaram. Disse Jesus: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Uma graça que estimula a santidade. Mas é interessante, queridos irmãos, que essa graça maravilhosa do Senhor nos permite reconhecer o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ao nosso lado, em nossas vidas, nos ajudando na caminhada, na nova caminhada. Interessante que nós lemos em 2 Coríntios 2, capítulo 8, aliás, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Amados irmãos, como entender esse texto sagrado? Talvez a partir da ilustração daquele professor que tem uma sala enorme, e que é um excelente, um exímio professor, um mestre, e que tem a capacidade de baixar o seu nível e equalizar o seu nível com aquela turma, e depois abraçar aquela turma que está num nível baixo e fazer um trabalho para que aquela turma possa melhorar o seu nível, desenvolver o seu nível. Esta é a ideia do texto. Interessante que a Bíblia nos diz acerca de Cristo Jesus, e ele será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus sai da sua posição de grandeza e de glória e assume uma postura no meio dos homens, e estando entre os homens, não lança em rosto o quanto os homens estão longe dos ideais do Senhor para os homens, mas apresenta um evangelho transformador, que dá nova perspectiva, nova possibilidade, e se apresenta entre nós, dizendo: eu quero estar com vocês. Em Filipenses, nós lemos um texto lindíssimo, que disse que nós devemos tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não abraçou este fato, ele não abraçou, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha a ideia da pobreza, do esvaziar-se. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo servo, servindo aos homens, morrendo morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre todo o nome. Queridos irmãos, a graça do Senhor nos permite entender que Deus está conosco. Vejam bem, é claro que aqui nessa reflexão eu estou dividindo a graça de maneira didática, mas o que eu quero explicitar para os irmãos é que esta graça que nos alcança nos permite um entendimento, uma perspectiva. E este entendimento, uma vez acolhido por cada um de nós, nos impulsiona a agir, a ter uma vida de santidade. Mas na nossa caminhada, muitas vezes nós vacilamos. Na nossa caminhada, muitas vezes nós tropeçamos. Na nossa caminhada, muitas vezes nós lidamos com os nossos limites. Na nossa caminhada, muitas vezes nós paramos um pouco e pensamos: Senhor, e agora? Mas Deus, pela sua graça, caminha conosco. Não é à toa que o texto sagrado fala que nós somos templos do Espírito Santo.
Não é à toa que o texto sagrado nos diz e nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós em muitos momentos com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Não é à toa que nós vemos em vários momentos o Senhor Jesus na sua fala dizendo: levanta-te e anda. Levantai os vossos olhos e vede. Não é à toa que o texto sagrado nos ensina que nós somos o corpo e que Cristo é o cabeça da igreja. Há uma conexão entre o corpo e a cabeça. A cabeça não anda sozinha sem um corpo, nem um corpo tampouco sem a cabeça. Não é à toa que o texto sagrado, em vários espaços, momentos na Bíblia, em vários textos, fala que nós estamos em Cristo. Em Cristo está mergulhado em. Não é com, é em Cristo. Amados irmãos, a graça nos dá essa perspectiva de que Deus está conosco, operando no nosso meio, operando em nós e através de nós. Queridos, essa graça maravilhosa do Senhor também nos ensina que nós somos servos. O texto sagrado nos diz, em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A graça nos alcançou. Temos a dimensão do certo e do errado. Começamos a caminhar conscientemente buscando a santidade. O Senhor ao nosso lado, operando nas nossas vidas, nos ajudando em nossas fraquezas. E nesse processo, como homens limitados que somos, tocados por tamanha graça, recebemos da parte de Deus um dom, um presente. Dom, tem o significado de presente, a capacidade que Deus nos dá de servir ao nosso próximo. E servirmos ao nosso próximo, cheios da graça de Deus. Servir ao próximo é uma oportunidade, escute isto, de exercer graça. Orarmos uns pelos outros é uma oportunidade de exercermos graça. Os amados irmãos que estavam aqui ainda há pouco, adorando ao Senhor, se estavam aqui nesse sentimento de honrar a Deus e servir a cada um de nós que aqui está, eles estavam vivendo um momento gracioso na parte de Deus, estavam vivendo a graça do Senhor, compartilhando a graça do Senhor. Deus nos chama, amados irmãos, a vivermos a graça na prática, nos colocarmos como servos. Não poucas cartas do apóstolo Paulo, ele se apresenta falando: Paulo, servo do Senhor Jesus. Não poucas cartas, porque ele, através das cartas, ele ensinava aos cristãos espraiados naquelas terras em que ele teve o privilégio de evangelizar. Ele aproveitava para ensinar que aqueles homens e mulheres deveriam ser servos e servas. Os irmãos se lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia. Jesus disse: vocês sabem que eu sou o Senhor, e realmente eu sou. Vocês me chamam de Rabi, eu sou Rabi. Vocês me reconhecem como mestre, eu sou o mestre de vocês. Mas eu estou aqui, lavando os pés de vocês, servindo-os. Vocês devem fazer o mesmo. Em dado momento, amados irmãos, porque a gente às vezes tem a impressão que os discípulos ao redor de Jesus, e é uma impressão errada, eu já adianto, às vezes podemos ter a impressão que os discípulos ao redor de Jesus eram anjinhos.
pessoas que não tinham dificuldades, pessoas que captaram já de início o projeto de Jesus e de Deus para o mundo. Não. Foram aproximadamente 3 anos Jesus discipulando aqueles homens. Em dado momento, aqueles homens enfrentaram uma situação adversa, porque a mãe de João e Tiago foi até o Senhor Jesus e pediu a Jesus que no seu reino um se sentasse à direita e o outro à esquerda. Uma oportunidade de fazer um pedido relacionado a poder. E Jesus disse: você não sabe o que você me pede. E os discípulos ouviram aquilo. E aquilo gerou uma confusão, uma querela, um problema. Como é que eles ousam, um querer sentar à direita, outro querer sentar à esquerda? Aí o Senhor Jesus chama todos e diz: olha, preste atenção. No mundo, há dessas coisas. Aqueles que querem se colocar na frente, aqueles que querem ser os primeiros, aqueles que querem ser louvados, querem ser os chefes, mas não no meu reino. No meu reino, no reino dos céus, o maior é aquele que serve. Noutras palavras, à luz desse texto que acabamos de ler, o maior é aquele que apresenta a graça do Senhor, onde quer que ele esteja, servindo ao próximo, buscando em Deus uma oportunidade de ser um canal de bênçãos, onde quer que ele esteja. Amados irmãos, isso é muito especial, porque nós nos colocamos diante de Deus e nos transformamos, por essa colocação, em instrumentos da parte do Senhor para ministrarmos graça no mundo que, em vários cenários, está em desgraça. Queridos irmãos, a graça do Senhor é algo maravilhoso, que mexe certamente na nossa mente, que nos instiga a uma prática de santidade, que nos permite entender que nós somos servos, que nos orienta a compreender que Deus está conosco e que também nos dá a convicção de que em Cristo Jesus nós somos salvos. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem da gente, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se eu tenho uma condição de ter acesso a Deus pelas minhas obras, eu poderia me gloriar. Eu não peco, eu não erro. Porque só é possível se aproximar de Deus por força própria, se nós não errarmos em nenhum ponto da lei. Mas a lei colocou tudo debaixo do pecado. Não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem o poder, a autoridade de dizer: eu estou ao lado de Deus, porque a minha vida é perfeita. Isso não existe. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, essa graça, embora saibamos, favor imerecido, é o poder de Deus que se manifesta no mundo. É algo tão maravilhoso, porque nos dá uma consciência quanto à nossa caminhada. É algo tão maravilhoso, porque nos permite abraçar uma missão diante de Deus, de termos uma vida digna que resplandeça a luz de Cristo, porque nos diz a palavra do Senhor: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam esta luz e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta graça maravilhosa de sabermos quando estivermos quebrados, quebrantados, chorosos, precisando de uma ajuda e de uma intervenção, nós sabemos que Cristo Jesus está conosco, porque nos diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
É compreendermos que Deus nos dá a possibilidade da nossa história de sermos servos, sermos luz no mundo, fazermos diferente do que a maioria das pessoas fazem, podermos lançar a graça onde quer que estivermos e também, é claro, muito especialmente, compreendermos que esta graça que nos alcança, que nos justifica perante o Pai, que enseja a oportunidade da regeneração, que nos permite sermos novos homens e novas mulheres, nos conduz em Cristo à salvação. Porque fato é que o tempo passará e um dia todos nós passaremos, mas em Cristo nós sabemos que ainda que venhamos a passar na história da humanidade, em Cristo nós permaneceremos na eternidade do Senhor. Essa graça é poderosa, amados irmãos. Essa graça é aquela que alcança pessoas que estão longe, pessoas que estão mais próximas, pessoas que estão em desgraça, pessoas que estão sofridas, pessoas em que nós, numa olhada humana, não acreditaríamos que haveria solução para esta pessoa, mas a graça do Senhor tem alcançado inúmeras pessoas, tantas pessoas, feito tantos milagres, que é algo que nos deve orientar, nos incitar ao louvor e ao agradecimento. Ó Deus, obrigado por esta graça. Por isso eu quis compartilhar com a amada igreja, porque isso é um fundamento da nossa fé, é um fundamento da nossa caminhada, porque nos enfrentamentos da nossa vida, muitas vezes nós lidamos com o caluniador, e o caluniador, o mal, o diabo, tenta atuar sobre nós através do que lhe é próprio, das mentiras, de lançar em nosso rosto os nossos pecados e erros de outrora, de nos chamar a atenção para uma história que não é perfeita, de ressaltar aquelas rachaduras da nossa vida. E quando nós enfrentarmos situações como estas, nós nos lembraremos, é a graça de Deus que me resgata, foi a graça do Senhor que me curou, é o Senhor dos senhores que me justifica, e em Deus, embora eu seja um homem pecador, embora eu não tenha condições por minhas próprias forças de estar com o Senhor, no Senhor, a partir da graça do Senhor, eu posso entender, Deus está comigo, e em Cristo eu tenho a salvação eterna. Amados irmãos, que nós possamos viver a graça de Deus, que nós possamos celebrar a graça do Senhor. Você pode baixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos, enquanto o ministério do louvor se aproxima. Agradeça a Deus pela graça de Deus. Se coloque perante o Senhor agradecendo porque Ele está ao teu lado. Peça a Deus oportunidades para que você possa exercer graça onde quer que você esteja. Peça ao Senhor lucidez e forças para trilhar um caminho de santidade. Celebre a Deus porque em Cristo você pode ter a certeza e a convicção da vida eterna. Ore ao Senhor, enquanto o ministério de louvor adora a Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação,
luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Você pode ficar de pé e terminar essa canção conosco? Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor
maravilhosa que nos alcança, e nos alcança logo nós mesmos, porque ela nos dá um sentido, nos dá uma perspectiva, nos dá um ânimo, nos dá um esteio, nos dá uma convicção que com o Senhor nós podemos trilhar confiantes, porque Ele está ao nosso lado. Ele operará sobre as nossas vidas, Ele nos tocará e segurará as nossas mãos e nos conduzirá ao longo de toda a nossa história, até que nós possamos um dia vê-lo em glória e em graça, e celebrarmos todos juntos como igreja do Senhor, no reino de Deus, na eternidade da parte do Pai. O meu desejo é que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, da graça de Deus, que nós possamos nos colocar diante do Senhor nesta semana e dizer: ó Deus, eu quero não só desfrutar dessa graça maravilhosa, mas eu quero compartilhá-la. Quero ser realmente um instrumento nas tuas mãos. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus nos oriente e que o Senhor abençoe a nossa casa e a nossa semana. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tamanha graça, maravilhosa graça. Muito obrigado, Senhor, porque esta graça nos alcançou. Te agradecemos porque em Cristo Jesus nós temos a convicção da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos manifestar a Tua graça onde quer que estivermos. Muito obrigado, Senhor, porque Tua glória e graça é maravilhosa. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Amém. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.